de Santo Antônio. Ele é nosso irmão há muito tempo e meu há 53 anos. Então nós convidamos aqui Luiz Antônio. Seja bem-vindo. Uma boa noite a todos nós, sempre rogando ao Senhor da vida que nos envolva com a sua paz, para que nós possamos em harmonia nos sintonizarmos com os nossos anjos da guarda, com os nossos benfeitores, com a equipe que já está agindo, para que nós possamos receber os eflúvios necessários ao nosso perispírito. O tema de hoje, que nos foi proposto pelo Departamento Doutrinário da Casa, é o Carnaval numa visão espírita. Para isso, nós trouxemos 3 fontes principais e agregamos mais um livro de Ivone do Amaral Pereira, mais uma citação da Agenda Cristã, mas ela está baseada nas Fronteiras da Loucura, do nosso espírito Manuel Filomeno de Miranda, a Revista Espírita de Allan Kardec, e também Entre Dois Mundos, que é do nosso Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Para que não percamos muito tempo e já mergulhemos no livro Nas Fronteiras da Loucura, na página 52, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda traz a razão do Carnaval. E nessa página, entre aspas, ele coloca: expressiva faixa de humanidade terrena transita entre os limites do instinto e os pródromos da razão, mais sequiosos de sensações do que ansiosos pelas emoções superiores. Natural que se permitam, nesses dias, os excessos que reprimem por todo o ano, sintonizados com as entidades que lhes são afins. É de lamentar, porém, que muitos se apresentem nos dias normais como discípulos de Jesus. O Léo já começou mandando o recado dele logo de cara, né? Mas o que ele está resumindo nisso é que há toda uma faixa de encarnados que nesse período perde a oportunidade de valorizar a sua intuição para mergulhar nos instintos. Os instintos, como nós sabemos, é próprio dos animais. O ser humano, Deus deu 140 bilhões de neurônios para que possamos raciocinar. Mas quando estamos mergulhados nos instintos, perdemos essa realidade de refletir, mergulhamos nas sensações, esquecemos as emoções superiores, entramos nos excessos, tudo aquilo que nós reprimimos durante o ano todo, quando abre essa janela e essa porta dessa repressão sintonizada com entidades que são afins, e aí nós esquecemos que somos discípulos de Jesus e mergulhamos nesta realidade. Ainda no livro Nas Fronteiras da Loucura, na página 123,
Manuel Filomeno de Miranda chama o carnaval de festa dos sentidos, festa dos corpos, dos sentidos físicos. As criaturas esquecem-se dos escrúpulos, do pudor, confundindo-se numa linha comum de alienação. A palavra alienação aqui é fundamental, porque toda vez que nós mergulhamos nos instintos, não somos dirigidos por espíritos superiores nem por vibrações superiores, e sim por instintos inferiores. Vamos dar um exemplo prático, que essa tribuna já recebeu várias vezes, mas não custa nada repetir. Estavam os discípulos todos reunidos com Jesus. Jesus olha para os discípulos e pergunta: que dizem que eu sou? Então os discípulos responderam a Jesus: tu és Elias, tu és Jeremias, ou algum dos profetas que voltou. Estas palavras, alguns dos profetas que voltou, não tem outro sentido senão reencarnação. Porque se era Elias, se era Jeremias, e eles voltaram de que forma? Então, quando diz que não há reencarnação na Bíblia, depende da forma que se analisa, porque esse texto dá muito o que refletir. Mas Jesus continuou e olhou para Pedro, que era muito ligado aos instintos, e pergunta para Pedro: Pedro, e tu, que diz que eu sou? Então Pedro vira-se para Jesus e diz assim: Senhor, tu és o Messias, a quem esperávamos. Então Jesus vira para Pedro e diz assim: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi a carne e nem o sangue quem te revelou, mas o Pai que está nos céus. Ou seja, não foi o corpo, mas sim a sintonia espiritual que ele recebeu, que ele deu essa resposta. Passaram-se alguns minutos, não muitos, e Jesus diz assim aos discípulos: é necessário que eu desça a Jerusalém, para que eu possa passar por tudo aquilo que os profetas já disseram. Ser preso, crucificado, etc. E aí Pedro se irritou com essa observação de Jesus. Reagiu. E segurou no braço de Jesus e disse: tu não irás, nós não permitiremos que tu vás. Jesus vira para Pedro e diz: afasta-se de mim, Satanás. Como é que nós podemos entender isso? Poucos minutos antes, não foi a carne nem o sangue quem te revelaste, Pedro. Bem-aventurado és tu. Minutos depois, afasta-te de mim, Satanás. Sabe por quê? Porque nós somos assim. Quando nós nos sintonizamos com emoções superiores, com sintonia vibratória maior, os bons espíritos, os benfeitores espirituais nos envolvem, nos inspiram. As nossas palavras são benéficas, são palavras que vêm trazer no pensamento dos outros e na melhoria dos nossos o convite para o crescimento. Porém, quando nós deixamos que a ira, o pessimismo, as reações, os instintos tomem conta de nós, imediatamente perdemos a sintonia com esses eflúvios superiores e entramos em sintonias com a realidade inferior. Todos nós corremos esse risco. Se Pedro correu, imagine nós.
Então, esta realidade é para dizer que devemos nos manter num padrão vibratório, porque as nossas tendências sempre vão puxar para os instintos. Está no livro dos Espíritos. Porque a humanidade tem o comportamento que tem hoje. Os Espíritos respondem. Resquícios, resíduos da animalidade que ainda possuem. Nós ainda temos instintos. E por isso que nós devemos sempre ter um padrão vibratório para que não entremos na sintonia do desequilíbrio. Meu carro está estacionado aqui do lado. Pode ser que ao sair alguém me feche ou eu cometa um equívoco. E um dos dois vai se irritar. Ou o outro ou eu. Nessa ira, nessa irritação, nessa reação, já se foi a intuição e o instinto já entrou. Porque a intuição age, o instinto reage. Na ação, nós tomamos uma atitude pensando no reflexo no futuro. No instinto, eu resolvo já. Vamos resolver essa situação já. Então, sempre nós temos que trabalhar isso em nós. As repercussões do carnaval sobre a sociedade. Socioeconômicas. Altera o orçamento doméstico, incremento da violência, acidentes do trânsito, aumento de criminalidade e aumenta a mortalidade trágica, os acidentes terríveis. Mas tem também as consequências biopsicossociais, as gravidezes indesejadas, o aborto, a AIDS e outros DST, psicopatologias que afloram. Então, até agora, nós não conseguimos ver algo que seja positivo desta festa, chamada Carnaval. Mas eu acho que as consequências maiores são as espirituais. Porque conforme nós entrarmos nessa faixa vibratória do convite que o Carnaval nos traz, nós vamos aumentar o nosso endividamento espiritual e vamos aumentar as nossas obsessões. Talvez alguém possa dizer assim, mas eu posso ir ao carnaval desde que eu entre na faixa vibratória dos espíritos que lá estão. Não vejo problema algum. Eu quero ilustrar com uma realidade um pouco nós morávamos na cidade de Mafra, em Santa Catarina, e frequentávamos o Centro Espírita Allan Kardec. E nós tínhamos um médium, o Sr. Wilson, que era um médium extraordinário, participava conosco do trabalho mediúnico. E ele era vendedor de escapamentos de carro, para carro. Eu não me lembro, acho que era Cicap o nome da empresa, mas não me lembro bem. E ele era vendedor. E ele foi o campeão de venda na região dele. E a empresa deu de presente uma visita para 5 representantes deles irem para Fortaleza, no Ceará, como prêmio àqueles que foram campeões de venda. E ele foi. Só que no tour lá em Fortaleza estava a visita a uma boate à noite. E ele então disse, não, eu não vou. E o resto do grupo disse, mas você é um traidor, deixa de ser traíra. Nós estamos todos juntos e nós vamos ficar todos juntos. Não, mas eu não vou. Não, mas você, se não for, vai ser o único que quando nós voltarmos, nós vamos comentar que você não quis fazer parte daquilo que nós recebemos. Tanto insistiram que ele foi. Baixou o padrão vibratório e um espírito o pegou.
ele voltou em camisa de força. Eu fui visitá-lo. Ele girava-se no chão com voz gutural, o Espírito dizia: vocês não têm ideia de quantos anos eu estou à busca desse homem. Nunca consegui pegá-lo. Nunca consegui saber onde estava. Para minha surpresa, onde ele estava. Agora vocês querem que eu saia dele? Ele vai ter que fazer um acerto comigo. Nosso irmão Wilson perdeu 14 quilos em poucas semanas. Vocês não imaginam o trabalho que deu. Porque o cobrador veio e o endividado estava lá. Então, quem é que pode dizer que a gente vai num lugar desse, baixa o padrão vibratório e acha que a gente não deve? Porque aqui fica difícil eles nos pegarem. O padrão vibratório aqui é outro. Mas, se nós buscarmos, a sintonia vem. Eu sei que eu fui radical no exemplo, mas duvido que esqueçam. Porque nós precisamos trabalhar em cima disso. Então nós devemos entender a lei de afinidade. No livro Devassando o Invisível, da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, para mim a maior médium de todos os tempos brasileira, que eu li todos os livros dela e sou apaixonado pela nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, que tem uma história linda. Entre e pesquise a biografia dessa mulher extraordinária, para ver o que mediunidade na época dela fazia e o que ela sofreu com a mediunidade dela. Mas ela escreve no livro Devassando o Invisível o seguinte: tais falanges influenciam durante o carnaval os incautos que se deixam arrastar pelas paixões de mundo, impelindo-os a excessos lamentáveis, através dos quais eles próprios, espíritos, se locupletam de todos os gozos e desmandos materiais, valendo-se para tanto das vibrações viciadas e contaminadas de impureza dos mesmos adeptos de Momo aos quais se agarram. Ou seja, resumindo, durante esse período a falange espiritual e a falange de encarnados se interagem numa mesma frequência, num processo praticamente de simbiose. De uma altura em diante, já não é o folião mais que está ali, já são as influências que estão na mesma vibração. Por isso que nós devemos evitar. E quando nós falamos de carnaval, tem tantos lugares que nós devemos evitar, para evitar justamente essa lei de afinidade, essa sintonia. Visão da dimensão espiritual. Espíritos grosseiros e viciosos. Mobilização com objetivos vários. Esses espíritos se mobilizam onde tiver esse distúrbio com vários objetivos, seja ele de ordem dessa ou daquela natureza, seja para influenciar uma bebida, seja para influenciar uma relação que vai terminar num processo de distúrbio, de desequilíbrio dos participantes, mas esses desencarnados, eles estão ali influenciando. Já que estamos no campo dos exemplos, uma noite eu estava na Sociedade Espírita São Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, CEFAM, na cidade de Ponta Grossa. Terminamos os trabalhos à noite, lá no CEFAM, e quando nós saímos à porta, em frente havia um bar, uma lanchonete, em que os carros ficavam todos estacionados ali, e se fazia o pedido, e eles traziam e engatavam a bandeja na janela ali para as pessoas comerem dentro do carro.
E no nosso grupo tinha 2 médios videntes. O seu Orlando, que era um mecânico da Rede Ferroviária Federal, e a doutora Gisele, que era dentista. Os 2 médios videntes. E quando nós estávamos saindo, eu notei que o seu Orlando olhou para dentro dos carros e olhou para a dona Gisele, e os 2 tiveram ali uma cumplicidade, mas eu, como não tenho evidência, esperei. Na próxima semana, antes de iniciar o trabalho, eu me lembrei de perguntar: senhor Orlando, o que é que o senhor viu na semana passada, que eu notei que o senhor olhou para a doutora Gisele? Ele olhou para a doutora Gisele e disse: diga a senhora, doutora. Ela disse: não, senhora, pode falar o senhor. E aí, eles nos explicaram que os carros estavam estacionados e vários espíritos dentro dos carros, junto com aqueles que estavam ali comendo, para influenciar que depois da cerveja e do lanche, eles fossem para determinado lugar, para abrir sintonia vibratória e propiciar um reencarne na base da intromissão. Determinada vez, eu estava indo para a cidade de Carambeí, próxima a Ponta Grossa, e passamos ali na saída de Ponta Grossa, depois do Clube Verde e do Cefete, o antigo Cefete, tem a zona de motéis. Então eu estava junto com o seu Barros, também médio vidente, e ele estava me explicando que muitos espíritos ficam na porta do motel. Quando o casal chega, eles se aproximam e vê se o padrão vibratório deles, o perispírito deles, é o mesmo de quem vai entrar. Se encaixar, eles acoplam e entram. Não tem mais o corpo físico, vão se satisfazer através do médium, entre aspas, que vai lá para dentro. São assuntos que normalmente não são levados na casa espírita, mas o assunto hoje compete esse tipo de comentário, para que nós possamos entender o que é padrão vibratório e sintonia vibratória. Indo em frente, Allan Kardec, na Revista Espírita de 1867, ele fala a respeito da atmosfera espiritual e diz assim: quando se pensa na energia de ação que um espírito pode exercer sobre um homem, é de admirar-se que deve resultar de uma aglomeração de centenas ou de milhares de espíritos. Ou seja, se um espírito é capaz de nos influenciar, como muitas vezes influencia, imagina a horda de espíritos que durante essas festas domésticas estão reunidos. Aqueles que tiverem curiosidade de adentrar no assunto, pesquisem. É farta a bibliografia a respeito desta realidade. Se um espírito pode exercer, imagine uma horda de espíritos. E no livro Entre Dois Mundos, Manuel Filomeno de Miranda coloca na página 61, infestação espiritual. Em face dos desconcertos emocionais que os exageros festivos produzem nas criaturas menos cautelosas, há uma verdadeira infestação espiritual perturbadora da sociedade terrestre, quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos são atraídos e sincronizam-se com as mentes que estão desarvoradas. Não merece nem comentário, porque é mais explícito e impossível, né? Quanto mais desequilíbrio emocional, mais sintonia vibratória com essas hordas de espíritos. E aí, por falta de cautela, por falta de muitas vezes teimarmos em buscarmos as nossas tendências quando deveríamos suplantá-las, vencê-las, essa infestação espiritual
perturba a quantos? E ao perturbar a quantos, perturba toda uma sociedade. Porque são espíritos infelizes. Quem assistiu aí o nosso Lar 2, Os Mensageiros, sabe do que eu estou falando. Quando aqueles espíritos que reencarnaram do mundo espiritual aqui para levantar uma casa espírita, para levantar um núcleo de oração, para levantar uma comunidade, ao chegar aqui, perde a oportunidade de continuar sintonizado com os benfeitores que o estão assistindo e adentram na sintonia de outros padrões vibratórios e se tornam médiuns que perderam a sua reencarnação. E o livro Os Mensageiros, de André Luiz, que tem aqui na nossa biblioteca, se tiver interesse, do qual o livro se baseou, é rico em informações dessa natureza. Obsessões coletivas. Entre dois mundos, página 61, Manuel Filomeno Miranda. Abre aspas. Nesse período, instalam-se lamentáveis obsessões coletivas, que entorpecem multidões, dizimam existências, alucinam valiosos indivíduos que se vinculam a formosos projetos dignificadores. De novo, o que acabamos de conversar. Projetos dignificadores extraordinários, em que alguém que está vinculado a um projeto desse, vai numa festa dessa e ali sai sem vida. E aqueles projetos todos passam a sofrer consequência de continuidade, justamente porque esses indivíduos valiosos que vieram para ajudar nesse contexto se deixaram envolver neste mundo. Eu, determinada vez, tive o maior de todos os tombos que eu já tive, dos alguns que já tive. E eu fiquei assim, simplesmente, com um sentimento de muita culpa de ter entrado na faixa vibratória, no padrão vibratório e ter tido esse tombo. E aí, eu falei, eu tenho que saber como é que eu caio de uma forma tão boba. Mais tarde, Joana vem dizer, não é necessário olhar as montanhas dela, você não tropeça. Olhe para os pequenos pedregulhos, é neste que você tropeça. Então eu procurei ajuda e fui numa casa espírita em Campinas, São Paulo. Entrei na fila porque lá ninguém me conhecia. E o médium que ia me atender também nunca tinha me visto. Então eu falei, aqui a minha chance de ter a resposta é maior. E fui. Na época eu estava fazendo um curso de formação em biopsicologia com a doutora Susan Andres, uma americana que tem um campus em Porangaba, São Paulo. Terminei o curso e me mandei para Campinas. Quando cheguei lá, fui entrando na fila. Quando eu cheguei, que a médium me olhou, baixou a cabeça e começou a chorar. E me disse, meu filho, às vezes nós programamos uma reencarnação. Perdida ela não está, porque uma casa dá para reformar. Mas o projeto a que você veio, esse está comprometido. Mas eu oriento você a ter humildade. Fique humilde
e aceite e se mantenha sintonizado com os padrões vibratórios superiores. E eu só voltei a estar aqui, onde eu estou agora, 3 anos e meio depois. Então todos nós somos passíveis desta realidade. E sabe o que o Espírito disse pela boca dela? Aquele a quem você servia, nós não conseguimos fazer nada com ele. Mas quando nós vamos atacar uma cidade, e que nós sentimos que a formação de energia, onde se armazena energia, está protegido, a gente vai derrubando os postes. A energia não chega nas casas do mesmo jeito. E você era um poste. Então todos nós corremos risco. Não há quem não corra. Por isso que mantenhamos-nos no nosso padrão vibratório. Entre 2 mundos. Manuel Filomeno de Miranda. Os enganados foliões de hoje serão os desencarnados tristes de amanhã. Sendo lamentável a situação na qual despertarão após a perda do veículo orgânico. Olha o que coloca Manuel Filomeno de Miranda. Vamos correr um pouquinho, porque eu estou quase em cima do tempo. Afinidade. Isso está lá entre 2 mundos, no capítulo 4. Acurando a vista, podia perceber que, não obstante a iluminação forte, pairava uma nuvem espessa, onde se agitava outra multidão, porém de desencarnados, mesclando-se com as criaturas terrestres, de tal forma permeada que se tornaria difícil estabelecer fronteiras delimitadoras entre uma e a outra faixa de convivência. Sobre aqueles que estavam ali naquela folia, aquela nuvem espessa, que era de uma multidão de desencarnados, que estavam ali, nesse intercâmbio. Nas fronteiras da loucura, psicografado por Divaldo Franco. Simbiose. As 2 populações, a física e a espiritual, em perfeita sintonia, misturavam-se, sustentando-se, disputando mais largas concessões em simbiose psíquica. Simbiose, como nós sabemos, é o intercâmbio profundo entre 2 energias. A população invisível. Nas fronteiras da loucura, página 24, 51 e 112. A população invisível ao olhar humano era acentuadamente maior do que a dos encarnados. Disputavam entre si a vampirização das vítimas encarnadas, que eram telecomandadas. Não estamos aqui querendo assustar ninguém, apenas mostrando que é o mundo espiritual e o mundo físico. Escolha e consequências. Há nestes momentos de indisciplina sentimental largo acesso das forças das trevas nos corações, e às vezes uma existência não basta para realizar os reparos preciosos de uma hora de insânia e de esquecimento do dever. Chico Xavier, psicografado por Emmanuel, Revista Internacional do Espiritismo, 1939. Será que agora nós estamos bem mais evoluídos que 39 nesse sentido? Com as músicas que estamos ouvindo? Com as drogas que circulam? Será que isso não está valendo mais? Pensemos. Estas horas são muito importantes de transição moral da Terra e dos seus habitantes. Legiões que se demoravam retidas nestas faixas
ainda assinaladas pela barbárie, portadoras de instintos agressivos em afloramento, vêm sendo trazidas à reencarnação em massa, obtendo a oportunidade de fazer opção para a liberdade ou exílio. Transição planetária. No livro Diálogo dos Vivos, psicografado por Chico, Emmanuel diz: estamos com as piores classes de espíritos de todas as épocas reencarnadas atualmente. Última chance. Ou exílio, ou planeta de regeneração. Em frente. Como é o atendimento espiritual durante esse período? Porque agora nós mostramos, até agora nós mostramos tudo o que acontece nesse intercâmbio. Mas será que a espiritualidade atende? Espíritos do bem montam postos de socorro em toda a crosta. Como acontece, por exemplo, em época de pandemia, como nós acompanhamos isso, os desencarnados, como também durante a guerra, como está escrito no nosso lar, a informação está no nosso lar, toda vez que há essa turba de desequilíbrio, monta-se tendas de atendimento, postos de socorro espiritual. Eu estava com uma das nossas irmãs, ela não me autorizou a contar, então não vou dizer quem. Quando nosso irmão Orlando Noronha estava psicografando ali em Venceslau Braz, ela estava do nosso lado e ela disse: agora há pouco eu me senti bastante cansada, por alguns segundos eu tive uma madorna e vi enfermarias espirituais aqui, assim, 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 e contou a mim aquilo. 2 psicografias à frente, o Espírito vem dizer: bendita essa casa onde estão montadas enfermarias para atender. E ela olhou para mim, eu olhei para ela, era a confirmação do que ela havia acabado de falar. Movimento espírita e carnaval. Anulado. Reuniões doutrinárias, reuniões de desobsessão, reuniões extraordinárias, encontros ou retiros devem fazer parte desse momento das festas domésticas. Dificuldade para adaptar-se à vida normal. Diz o Espírito Maravilhoso entre 2 mundos, no capítulo 4, o seguinte: passada a onda de embriaguez dos sentidos, os 4 segundos de carnaval, os rescaldos da festa se apresentarão nos corpos cansados, nas mentes intoxicadas, nas emoções desgovernadas, e os indivíduos despertarão com imensa dificuldade para adaptar-se à vida normal, voltar às convenções éticas, necessitando prosseguir na mesma loucura do bacanal até a consumpção das suas energias. Ou seja, alguns inventam e aí vão perdendo mais energia ainda. Penúltimo slide. Opinião de Emmanuel. Nenhum espírito equilibrado, em face do bom senso, que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer a apologia da loucura generalizada que adormece as consequências nas festas carnavalescas. Nenhum espírito equilibrado pode fazer a apologia defendendo esta realidade. Segundo a opinião de Emmanuel, a ação altamente meritória seria a de empregar todas as verbas consumidas em semelhantes festejos na assistência social aos necessitados de um pão ou de um carinho. Último slide, opinião de André Luiz. O espírita deve afastar-se das festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval, inclusive as que se destaquem pelos excessos de gula, desregramento,
ou manifestações exteriores espetaculares. Eu posso não ir lá na festa, mas promovo o excesso de gula, promovo os desregramentos, ou as exteriorizações em desequilíbrios espetaculares, através das músicas e outras coisas assim por diante. Quem diz isso é André Luiz, do livro Conduta Espírita. Era o que nós tínhamos para hoje, e agradecemos a Deus a oportunidade de aqui estar.